know what happened. Tchau. Eu consumo uma quantidade enorme de entretenimento. Filmes, séries, HQs, livros e, é claro, videogames. Já tive até a oportunidade de escrever para um dos maiores portais sobre games do Brasil, o Critical Hits. E cheguei a ir para a Gamescom em 2015, na Alemanha. Minha relação com jogos eletrônicos tem laços muito fortes. Tenho memórias bastante vívidas de ter meus primeiros contatos com esse universo através de jogos como Super Mario, Donkey Kong e outros clássicos da Nintendo. Mais tarde, acabei migrando para a PlayStation, a qual, desde então, tem sido minha principal plataforma para jogar videogames. O que nos leva ao ano de 2013, quando a produtora Naughty Dog nos presenteou com The Last of Us, um jogo em terceira pessoa que acompanha Joel e Ellie numa jornada pelos Estados Unidos 20 anos após um surto de um fungo que, simplificando, transforma as pessoas em zumbis. A história de Ellie e Joel teve um impacto emocional em mim muito grande, que mesmo em outros jogos com temáticas mais maduras do que a média, feito Fahrenheit, BioShock e Metal Gear, não se comparavam ao que senti jogando The Last of Us pela primeira vez. O jogo fez com que eu me desse conta do quão profundamente nós poderíamos nos envolver com personagens de videogame, o que até então, para mim, se reservava somente a outras formas de arte. Não vou me aprofundar no enredo do jogo, mas gostaria de falar que os primeiros minutos dele são, inclusive, os mais impactantes que já vi em qualquer videogame. E dessa forma, The Last of Us se tornou um dos jogos, se não o mais, importante daquela geração de consoles. Anos depois, em dezembro de 2016, The Last of Us Part 2 é anunciado e instantaneamente se torna um dos jogos mais aguardados de todos os tempos, até seu lançamento, longos 3 anos e meio depois, em junho de 2020, sendo lançado após muita controvérsia por conta de vazamentos que ocorreram alguns meses antes de seu lançamento e por parte da comunidade de jogadores dizer que o jogo seria lacrador demais, já que tinha uma protagonista homossexual e outras coisas que incel gosta de reclamar sobre. Antes de continuar a falar sobre o jogo, é importante esclarecer um termo que vai guiar a conversa daqui para frente. Esse termo é dissonância ludonarrativa, que é um nome estranho para o conceito meio complexo sobre o qual ainda não se chegou a um consenso. E ele foi cunhado em 2007 por Clint Hocking, diretor de jogos, já trabalhou para Ubisoft, para LucasArts, e Clint, em uma postagem em seu blog, falou sobre um problema que ele encontrou ao jogar o primeiro BioShock. O problema era que a parte lúdica do jogo, o gameplay, entrava em conflito com a narrativa da história que o jogo contava, já que, segundo ele, a maneira como podíamos lidar com as Little Sisters em BioShock não correspondia à história que era contada nas cutscenes, a qual era a crítica à filosofia objetivista de Ayn Rand. Thank you, mister. Eu não concordo completamente com os pontos que ele levanta sobre BioShock, mas o que importa para a nossa discussão é compreender ao que me refiro quando falo sobre a dissonância ludonarrativa presente em The Last of Us Part 2. Só para deixar claro, como eu já disse, não há um consenso sobre o que é exatamente a dissonância ludonarrativa, se ela deve ou não ser evitada em jogos e assim por diante, já que é um termo muito subjetivo e depende da experiência pessoal de cada pessoa com o jogo em questão. Pois bem, em The Last of Us Part 2, continuamos a história de Ellie e Joel 4 anos após o final do primeiro jogo. Joel e Ellie estão morando em Jackson County, em Wyoming, junto a Tommy, que é irmão de Joel, após Joel ter cometido atrocidades para poder salvar a vida de Ellie no final do primeiro jogo, basicamente causando o fim de um grupo revolucionário chamado Vagalumes. As consequências dessa escolha feita por Joel nos levam ao evento catalisador do enredo da parte 2. Joel morre de forma brutal no começo do jogo pelas mãos de Abby, uma personagem nova que é filha do médico, o qual,
teria que matar Ellie no primeiro jogo para estudar o efeito que os fungos tiveram no corpo dela para, assim, quem sabe, encontrar a cura para a infecção que estava ameaçando a sobrevivência da humanidade na Terra, já que Ellie parecia ser a única pessoa imune aos efeitos do fungo. O médico foi morto por Joe quando ele foi buscar Ellie, que estava desacordada na sala de cirurgia. Já na parte 2, Ellie testemunha o assassinato de Joe por Abby, numa cena de violência gráfica digna de filme de terror. E é aí que meus problemas com a parte 2 de The Last of Us começam a tomar forma. Joel, no primeiro jogo, é representado como um personagem inteligente e desconfiado, que demonstra ter feito coisas muito questionáveis em sua vida para poder sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico. Em The Last of Us parte 2, Abby está nos arredores de Jackson à procura de Joel e uma coincidência que é difícil de engolir. Ela acaba sendo salva por Joel e Tommy quando estava prestes a morrer para alguns infectados. Joel, no que eu chamaria de lapso de identidade, aceita acompanhar Abby até onde está seu grupo de amigos. Chegando lá, ela revela para seus amigos que o cara com quem ela acaba de chegar é Joel. Então, ele é torturado, Ellie, em mais uma coincidência questionável, encontra Joel quando ele está prestes a receber o golpe final de Ellie. Abby e seus amigos deixam Ellie e Tommy vivos e voltam para esse ato, num ato de altruísmo e ingenuidade que entra em contraste com a aura cruel que permeia o mundo do jogo. E eu nem vou me aprofundar sobre como o material de divulgação de The Last of Us Part 2, que a Naughty Dog liberou durante anos, está repleto de inconsistências e até mesmo mentiras descaradas sobre o que acontece no jogo. Enfim, alguns dias mais tarde no jogo, Tommy sai na frente em busca de vingança e Ellie vai logo atrás, junto com a sua namorada, Tina, iniciando sua jornada de mais de 1000 km até Seattle em busca de se vingar de quem matou sua figura paterna. Jornada essa que se esforça tanto para ser trágica que acaba beirando a sátira, quando paramos para pensar nas escolhas que Ellie faz no decorrer do jogo. The Last 2 tem quase o dobro de duração se comparado ao primeiro jogo, o que soa como música para meus ouvidos no primeiro momento, mas conforme passar do jogo, vi que a duração estendida dele, na verdade, trabalha em seu próprio detrimento, me deixando com uma sensação de déjà vu, mesmo estando jogando pela primeira vez. São tantas vezes que você tem que ir andando para lugares desnecessariamente distantes, tendo que enfrentar os mesmos tipos de inimigos, usando as mesmas técnicas, abrindo aqueles malditos cofres, etc. Mas o que isso tem a ver com dissonância ludonarrativa? É simples. Grande parte dos personagens do jogo são desprezíveis ou esquecíveis, e isso inclui, em minha humilde opinião, as duas protagonistas, Abby e Ellie, o que é um problema quando as duas acabam se enfrentando e na verdade você não entende como as coisas chegaram naquele ponto e só quer que uma delas morra logo para que o jogo acabe. O jogo ainda te ilude dando a sensação de que está prestes a terminar 3 vezes. Depois do segundo final falso, eu já estava jogando somente no automático para ver onde aquilo ia dar, porque não era possível que os desenvolvedores estivessem forçando goela abaixo mais algumas horas em uma história que poderia muito bem ter terminado 10 horas atrás. Não consegui me conectar a nenhuma das protagonistas, mas com a Ellie foi ainda pior. Mesmo tendo zerado o primeiro jogo 3 vezes, eu não conseguia reconhecer aquele personagem naquela representação completamente psicopata pelo qual eu supostamente deveria sentir empatia. No seu caminho para se vingar de Abby e seus amigos, Ellie assassina nada mais nada menos do que dezenas, talvez centenas de pessoas, o que já é ruim por si só, mas isso se torna consideravelmente pior porque Ellie demonstra ser sim capaz de demonstrar sentimentos, mas só às vezes, quando é conveniente para o enredo e ela precisa torturar uma pessoa ou quando acaba matando uma mulher grávida. E mesmo esse arrependimento porcamente fabricado não dura tanto tempo assim. É só ela tirar um cochilo, botar a mochila nas costas que ela já está pronta para outra rodada de carnificina. Aí, pode ser que alguém se pergunte por que esse contraste não é presente no primeiro jogo, já que matar os outros também é parte central do gameplay dele. Lá, o protagonista principal é Joel, que tem por volta de 50 anos e já está há 20 vivendo nesse mundo desprovido de justiça, e isso tudo com o peso de ter perdido Sarah, sua filha, logo no começo do surto do fungo. E é nesse momento de sua vida que ele encontra Ellie, uma menina de 14 anos que de certa forma conseguiu se manter distante dessa violência exacerbada por ter vivido a vida toda dentro de uma zona de quarentena, inclusive cometendo seu primeiro assassinato justamente para salvar a vida de Joel. Ou seja, no caminho que eles trilham no
primeiro jogo, a carnificina é justificada pelo princípio da autodefesa, com exceção de quando Joel mete o louco e sai matando os vagalumes para salvar Ellie, o que tem justamente como ponto mostrar como o Joel ainda não conseguia lidar com a perda da filha, chegando a cometer atos horríveis e, no fim, completamente egoístas, somente para manter em sua vida uma relação que preenche o vazio deixado pela perda de Sarah. Já em The Last of Us 2, Ellie sabe do passado sombrio de Joel, inclusive que ele a salvou contra sua própria vontade e ainda mentiu para ela até não poder mais sobre o que realmente tinha acontecido. Mas Ellie parece se esquecer completamente disso no seu caminho tortuoso em busca de vingança. Não bastando isso, ela prioriza a vingança acima da vida de todas as pessoas que sobraram em sua vida, inclusive Dina, que depois descobrimos estar grávida do ex, Jesse, que também é amigo de Ellie, e o qual acaba seguindo elas até Seattle somente para morrer ao se deparar com Abby, em mais uma morte descartável, que é uma coisa que não falta no jogo. Chega um momento em que as mortes surpreendentes viram uma espécie de meme dentro do próprio jogo. Não consigo entender como os responsáveis por ele são os mesmos responsáveis pelo jogo anterior. As mortes das pessoas queridas no primeiro jogo tinham peso. Você sentia as marcas deixadas por elas várias horas depois de suas mortes. Nesse jogo, não. Por exemplo, o outro vilão do jogo, o Isaac, morre de um jeito que parece uma sketch do SNL. Cool. Yeah, it's pretty crazy. I haven't seen her in years. It's weird because what you say, that you only meant well, 'cause you did. What you say, what did she say? What you say? O gameplay com a Abby não é muito diferente do da Ellie, mas, pelo menos, se é que isso pode ser visto como consolo, Abby abraça de vez o papel de assassina completamente insana. Aí que está a dissonância. Nas cutscenes, as protagonistas parecem emular emoções humanas, mas fora delas, durante o gameplay, Hitman sentiria inveja das máquinas de assassinato que elas se tornam. Os desenvolvedores ainda tentam fazer com que sintamos algum tipo de conexão com Abby, mesmo após ela ter matado Joe de forma tão brutal, nos mostrando alguns flashbacks que contextualizam melhor suas motivações, mas que acabam não sendo suficientes para consertar o estrago que já foi feito. Uma parte considerável da suspensão de descrença necessária para se envolver com o jogo seria melhorada simplesmente pela reorganização da ordem em que os eventos são apresentados. Na primeira metade do jogo, jogamos com Ellie, até o primeiro confronto com Abby, e é nesse momento, após Abby matar Jess, que começamos a jogar com ela em um flashback de 4 anos atrás, na época em que Joel matou seu pai. O fato dessa mudança acontecer tão tarde dificulta muito que possamos simpatizar com Abby. Se as linhas de tempo de Ellie e Abby fossem desenvolvidas de forma intercalada e cronologicamente, acredito que essa desconexão entre jogador e personagens seria amenizada consideravelmente. Isso sem falar que, logo antes de haver a troca de personagem jogável, Ellie mata um cachorro e adivinhe, é o cachorro de Abby, ou seja, você tem que se sentir mal porque agora você está fazendo carinho e brincando de jogar o brinquedo com o mesmo cachorro. Os melhores personagens do jogo são Lev e Ari, um casal de irmãos que existem para justificar o suposto arco de redenção de Abby. Ela faz das tripas coração para salvar 2 pessoas que ela acaba de conhecer, como forma de compensar pela forma cruel como lidou com Joe. Para isso, Abby traz as pessoas do grupo que fazia parte há anos, os lobos, chegando a matar algumas dezenas deles, sem ao menos lamentar estar tirando a vida de pessoas com as quais ela conviveu. E, novamente, na perspectiva do gameplay, não faz sentido não matar esses ex-aliados, mas faria se Abby fosse incapaz de emular sentimentos fora das cutscenes. E pelo que vi, estou indo de encontro com a maior parte dos relatos, mas, no final das contas, eu acabei sentindo mais desprezo por Ellie do que por Abby. Quando as linhas do tempo se reencontram, no que eu, ingenuamente, achei que seria o final da parte jogável com Abby e do jogo como um todo, no fim, é apenas uma introdução para o segundo final falso. Abby dá um tiro na cabeça de Tommy e enche a Ellie de porrada, mas acaba deixando ela viver, porque Dina se mete na luta e também pega porrada, mas aí Lev impede que Abby mate as duas.
Depois desse show de horrores, nós temos um dos melhores momentos do jogo, o qual mostra Ellie e Dina de volta em Jackson, cuidando do bebê que a Dina milagrosamente não perdeu e, por um breve momento, pude ter um pouco da sensação que teria jogando primeiro The Last of Us. Aquele conforto após passar por tantos momentos de violência. Se os créditos rolassem depois dessa cena, isso não corrigiria todos os problemas do jogo, mas minha decepção teria sido consideravelmente menor do que acabou sendo. Só que mais uma surpresa nos aguarda. Tommy aparece na casa de Dina e Ellie, cego de um olho e mancando, e diz que acha que sabe onde Abby está. Ellie diz que não vai abandonar sua família para ir atrás de uma vingança, porque essa busca já perdeu todo o pouco sentido que possuía. Enquanto eu fiquei pensando, ao menos isso, e claro, fui inocente ao achar que Ellie agiria como ser humano e não um robô moldado para justificar a duração desnecessária dessa piada de mau gosto, ela resolve fugir de madrugada, deixando sua companheira e filho para trás, para ir atrás de Abby novamente em uma viagem de mais de 1000 km para enfim matar uma pessoa que talvez esteja lá. Lembrando que essas viagens, em grande parte, são feitas atravessando ambientes hostis, a pé ou quando muito a cavalo. Foi aí que me desliguei completamente do jogo. Não sei nem dizer se senti algo além de irritação depois disso. Me recuso a detalhar como Ellie acaba encontrando Abby. Basta saber que Abby e Levi são encontrados basicamente crucificados e à beira da morte. E, após Ellie libertar os dois, ela reflete um pouco e decide que é uma boa ideia ameaçar matar Levi para fazer com que Abby aceite lutar com ela uma última vez. A impressão que tive é que a Naughty Dog gostaria que nós chegássemos à conclusão de que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Mas só o que senti foi vontade de que Ellie morresse logo, porém, nem esse último conforto eu tive. Fui obrigado a encher de porrada uma pessoa desnutrida que só queria fugir dali para que, quando Ellie estivesse prestes a matá-la, enfim, decidisse que aquele era o momento de perdoar a Abby. Depois de tudo que aconteceu, a quantidade enorme de dor e carnificina que vimos, para isso, para nada. Para que, no final das contas, não houvesse qualquer tipo de desenvolvimento concreto dos personagens no jogo, além do fato de eles morrerem ou perderem por completo sua humanidade. A dissonância ludonarrativa não é necessariamente algo ruim ou sequer algo relevante para que um jogo seja satisfatório. Na série Uncharted, da própria Naughty Dog, Nathan Drake é retratado como um cara gente boa e engraçado, que só tem um probleminha, é capaz de matar à torta e à direita só para ir atrás de algumas lendas de tesouro. A grande diferença é que em Uncharted, as mortes causadas por Nathan não têm peso nenhum na consciência do personagem, o que se mantém coerente ao que nós, os jogadores, sentimos em relação a todos aqueles soldados que são mortos. Portanto, não nos distanciamos emocionalmente de Drake. Já em The Last of Us Part 2, por conta de seu clima contraditoriamente sério e pesado, eu só queria que Ellie pegasse a mochilinha dela e voltasse para casa. Eu não conseguia ver sentido naquela matança toda, e em ela continuar machucando e causando a morte de pessoas que deveriam ser queridas a ela. Por várias vezes eu parei de atacar inimigos que pediam por clemência e o jogo não me dava nem essa opção. Eu acabava matando todos mesmo assim, porque era a única maneira de interação que fazia sentido naquele momento. Ou seja, não há incentivo algum para deixar qualquer inimigo vivo, inclusive os cachorros. Eu acabei não poupando nenhum cachorro, já que o processo de desligamento do meu cérebro já havia começado e não fazia diferença alguma matar mais um inimigo, seja quem fosse. Mas, mesmo que eu tivesse tentado poupar todos os cachorros que me perseguiam, eu ainda teria que matar justamente o cachorro da Abby, porque é inevitável. Eu levo entretenimento a sério, não ao ponto de atacar as pessoas responsáveis pelos produtos, já que não sou um completo idiota, mas sim com relação à forma de consumi-lo. Por isso, a minha frustração por ter me colocado no lugar de personagens tão incoerentes e mal construídos como Abby e Ellie, ao ponto de que acabou se tornando impossível não fazer um paralelo com o que senti durante a cena em Game of Thrones em que Daenerys queima King's Landing, a qual teve como único objetivo chocar e subverter expectativas, quer isso fizesse sentido ou não para o universo da série. Agora, imaginem ter essa sensação de confusão ao jogar The Last of Us 2. Isso sintetiza a maior parte das minhas 27 horas envolvidas com aquele mundo desnecessariamente sombrio. Caso alguém queira exemplos de como usar a dissonância ludonarrativa de forma consciente e a favor do jogo, indico que joguem Spec Ops The Line e, se quiserem um bom exemplo do oposto, um gameplay totalmente coerente com a história sendo contada, indico que joguem Brothers: A Tale of Two Sons. Por fim,
Fazer esse vídeo foi minha forma de tentar transformar todo esse desencanto que tive em algum conteúdo que pode vir a interessar mais alguém. E para deixar claro, eu não odiei o jogo, foi mais uma questão de expectativas não terem sido atendidas. Ainda considero que seja uma experiência válida, principalmente para os que adoraram o primeiro jogo. E quem quiser contribuir para a discussão, os comentários estão aí. A gente se vê no próximo vídeo, ou não.